Nós estamos num tempo em que nós temos enfatizado a bênção de caminhar em unidade, né? Então eu queria que você, por favor, me ajudasse acolhendo quem está atrás de você agora. Quem está atrás de você, você pode acolher, por favor? Quem está nos visitando, quem está aqui pela primeira vez, diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, olha, muito bem-vindo neste lugar, não é? A pastora Cláudia está com a família toda reunida aí, não é? Bem-vindos, em nome de Jesus. Outras pessoas que estão nos visitando, são todos muito bem-vindos. Como o pastor Augusto falou, nós temos a alegria de ser igreja, não é? Porque esse é um mistério de Deus. A gente gravou um vídeo há uns dias atrás e publicamos essa semana sobre a alegria de ser igreja. Ser igreja é viver e compartilhar da natureza de Deus aqui nessa terra. É ser família de Deus, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, com todos os desafios que a nossa própria vida impõe a essa realidade de ser igreja, mas ser igreja é uma bênção. É uma bênção caminhar na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma aliança. E nós temos falado sobre isso, sobre estar em unidade para conquistar, estar em unidade para viver os propósitos de Deus, estar em unidade para alcançar aquilo que por Deus já foi projetado para nós. E talvez a gente possa dizer assim, mas pastor, mas se Deus já deu, por que eu tenho que alcançar? Porque muitas vezes o nosso coração está fechado para as coisas que Deus quer fazer. Muitas vezes o nosso coração duvida do que Deus quer fazer. O nosso coração coloca impedimento ao mover de Deus. E na medida que a gente alinha o nosso coração num só propósito, numa só visão, a bênção de Deus flui através de nós. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre pensar no sonho de Deus para nós e alinhar a nossa vida a esse sonho. E perceber que Jesus é a maneira de Deus tornar o seu sonho real para nós. Eu quero te convidar nessa noite a alinhar sua vida com Jesus, aquele que pode realizar o sonho de Deus para a sua vida. Amém? Amém, queridos? Quantos creem nisso aqui, que Jesus é a realização do sonho de Deus para nós? Eu creio firmemente nisso. Esses dias, ouvindo a palavra de Deus, né, Deus falou muito ao meu coração, através do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 35, e se você puder acompanhar comigo, Isaías, capítulo 35, a partir do verso 1. Isaías 35, a partir do verso 1. Você pode acompanhar comigo, diz assim, eu queria, se você não tiver com a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a ouvir, eu vou ler na linguagem de hoje aqui, e queria até pedir ao pessoal que tentasse ajustar, não hoje, mas para os próximos cultos, né, o texto a essa linguagem. Isaías 35 diz assim, o deserto se alegrará e crescerão flores na terra secas. Cheio de flores o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo quanto os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo, o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente no deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. O lugar onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho de santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele.
ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Amém. Senhor, nós nos colocamos submissos à Tua palavra, e clamamos que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. De vez em quando você para projetar a sua vida, para olhar a sua vida assim e dizer assim, daqui a tanto tempo eu quero viver essa realidade. Não é? Você para isso de vez em quando. Não é? Você para dizer assim, quem tem filhos, né? Imagina os filhos crescidos, casados. Na verdade, tem hora que a gente evita até pensar nisso, não é verdade? Né? Depois que casa, os pais pensam nos netos. Você que é jovem, pensa numa vida, numa conquista, né? No seu curso pronto, na sua faculdade realizada, você produzindo, você frutificando, você que vive na presença de Deus, você se imagina vivendo um nível espiritual diferente do que você vive, vencendo o pecado que hoje, como diz a Bíblia, fica batendo na tua porta. É interessante que Deus, ao longo da história, da revelação, nos momentos mais difíceis do povo de Israel, Deus fez questão de dar para eles uma pintura, um cenário do sonho dele para eles. Esse capítulo é isso. Eu ouvi esse capítulo várias vezes essa semana, porque Deus falou comigo no início da semana, através desse texto, e eu voltei a ele várias vezes. Ouvi o capítulo antes, ouvi o capítulo depois, eu tenho meditado no livro de Isaías esses dias, e assim, os primeiros 40 capítulos de Isaías são capítulos de denúncia, de juízo, de julgamento, né, de denunciar o pecado, de mostrar como que a realidade de Israel está difícil por conta da desobediência. E no meio, de repente, assim, Deus começa a pincelar revelações de um tempo pleno. Você vai no 35, você pode ir, me parece, no 42 também, que vai falar do servo 40, vai falar de consolo. A 41, Deus promete salvar o povo. No 42, traz uma revelação clara a respeito de Jesus. Como quem diz assim, a realidade externa não define os propósitos de Deus para vocês. Você pode dizer isso comigo? A minha realidade não define o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida está muito além dessa realidade imediata, do ambiente que a gente consegue ver. Aliás, o ambiente é o lugar mais raso da nossa percepção. Quando você está muito movido pelo que está à sua volta, essa é a dimensão mais superficial da vida. A vida ganha conteúdo, ganha profundidade quando a gente é dirigido por propósitos, por uma missão de vida, por um sonho, por uma revelação que aponta um caminho para nós. E Deus faz isso. No meio de uma realidade caótica, Ele abre um quadro assim, uma tela, e diz assim, esse é o projeto que eu tenho para vocês. E Deus dá essa visão para o povo de Israel. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês. Deus, primeiro, apresenta um tempo de grande alegria e frutificação. Eles estão vivendo um tempo de escassez, um tempo de ausência de profecia, não da parte de Deus, mas em que a profecia não consegue chegar aos cantos. O capítulo 1 diz que a cidade de Jerusalém se tornou prostituta. Corrupção, todo tipo de corrupção está envolvido na trama do povo. E Deus diz assim, olha, vai chegar um tempo de grande alegria e frutificação, porque o deserto vai se alegrar. Quando alguém diz assim para você, eu estou passando por um deserto, isso é lugar de alegria, não? Hein? Não. Quando você diz assim, estou no deserto, é porque a situação está difícil. Mas o texto diz assim, o deserto vai se alegrar e crescerão flores nas terras secas. Amém, irmãos? Flores na terra seca, e flor é sinal de fruto. Amém? É interessante como que são as coisas, né?
A flor precede o fruto, e a flor é uma coisa tão frágil, mas ela revela algo tão poderoso. Tão poderoso. A flor revela a possibilidade da continuidade daquela planta, revela que há esperança, que um renovo vai vir. E Deus está dizendo assim, o deserto vai ficar muito alegre, cheio de flores, cantará de alegria, e repete, aqui fala deserto 2 vezes, Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, e tão fértil como o Monte Carmelo. O Monte Carmelo era conhecido como um lugar de grande fertilidade. Deus está dizendo assim, o deserto vai se tornar um lugar de frutificação. Porque, na verdade, o deserto para o povo de Israel não era uma situação alheia a eles, não era uma situação além deles, um lugar remoto. O deserto era a própria vida deles. E Deus estava dizendo assim, olha, a vida de vocês, ainda que ela hoje é uma vida desértica, ou seja, estéril, sem vida, sem fruto, sem possibilidade do amanhã, deserto não aponta nada para o dia seguinte, porque deserto todo dia é sempre igual, deserto todo dia é a mesma coisa, deserto todo dia não tem possibilidade de mudança. Mas Deus diz assim, eu vou trazer mudança para esse deserto. Eu vou trazer grande alegria para esse deserto. Vão nascer flores e essas flores vão virar frutos. Todo mundo vai cantar. Outro dia eu estava pregando ali na nossa igreja em Cuiabá, e eu estava dizendo para os irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é você perder o propósito. É você perceber que a sua vida não cumpre o propósito para que você foi chamado. É como um chinelo que não serve mais de chinelo, uma blusa que não serve mais de blusa, né? Um carro que não serve mais de carro, uma mesa que não funciona mais como mesa. Ela foi forjada para aquilo, mas não frutifica. Uma igreja que não cumpre o propósito de ser igreja. Um discípulo de Jesus que não vive como discípulo. Um crente que se chama pelo nome de Jesus, mas que não verifica. E não é ninguém que não verifica, é ele mesmo, não verifica na sua vida sinais de uma vida entregue a Jesus. Essa era a realidade do povo. Um povo que se chamava pelo nome do Deus vivo, um povo que se chamava pelo nome do Senhor dos Senhores, mas a sua vida havia se distanciado tanto da presença de Deus, que a aparência desse povo era a aparência de um deserto. E Deus diz assim, não foi isso que eu sonhei para vocês. Eu sonhei uma vida frutífera para vocês. Eu sonhei uma vida onde vocês cumprem o propósito de vocês nessa terra. Vocês não vão viver como deserto. Fala com o teu irmão assim, deserto é lugar de passagem. Fala para ele. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado, mas não é lugar para morar. Fala com ele, deserto não é lugar para morar. Não faça a sua casa no deserto em nome de Jesus, porque Deus não sonhou isso para você. Amém, irmãos? Eu creio nisso. E só por isso eu prego o Evangelho de Jesus. Só por isso eu sou pastor. Só por isso para mim faz sentido viver. Porque eu creio que a minha vida tem um propósito. Deus me chamou para algo. Deus não me chamou para uma vida vegetativa de comer, dormir, trabalhar. Comer, dormir. Não, Deus não me chamou para isso. Comer, dormir, trabalhar, pagar conta. Não, não é isso. É muito mais do que isso. Deus, quando olhou para a minha vida, disse assim, essa vida vai marcar a geração dele, vai marcar o tempo dele, vai marcar a história dele, e assim é com você. Amém, irmãos? Amém, não? Então, olha para o teu irmão, olha para ele, olha para essa pessoa, olha que pessoa extraordinária que está perto de você. Você já prestou atenção? Não é? É uma pessoa extraordinária. Olha esse menino aqui, que coisa extraordinária esse menino. Vocês já viram como é que ele está elegante hoje? Essa camisa azul quadriculada, olha que coisa bonita, né, Lu? A Lu acha que está bonito, né? Então, a camisa é muito bonita. Olha para o teu irmão. Deus nos criou com propósito, e eu e você não podemos nos acomodar com uma vida sem propósito.
Sabe quem não tem propósito na vida, o que faz? Fala dos outros. Entendeu? Quando você vê uma pessoa falando demais dos outros, é porque está faltando propósito na vida dela. Não fica com raiva dessa pessoa, não. Ora por ela. Que, na verdade, a vida dela se tornou um deserto. Árido. Sem graça. E daí ela precisa prestar atenção na vida do outro. Entendeu? Aí ela olha, fala, ela é amargo, crítico demais, extremamente crítico, malicioso, maldoso. E na contrapartida, tudo que eu faço é bom, é melhor e tal, porque eu estou procurando sentido, eu preciso de afirmação. Então, o mundo é bom quando eu ponho a mão. Entendeu? Porque eu preciso de afirmação, eu preciso que isso seja verdade. E aí eu destruo os outros e ergo um monumento à minha pessoa. Porque, na verdade, esse monumento fala do tamanho do meu deserto. E aí a beleza da graça de Deus é que Deus quer que a gente saia disso e assuma que há uma possibilidade maravilhosa de o deserto virar um lugar frutífero. Amém? Amém. Há áreas da sua vida que se tornaram deserto. Às vezes o casamento se torna um deserto. Às vezes a vida ministerial se torna um deserto. Quem já passou por desertos espirituais aqui? Que você levantava da cama e dizia assim, ai Senhor, de novo, mais um dia? Não é? Ah, meu pai, vou ter que encarar fulano de novo. É assim mesmo. Eu creio num Deus que tem a palavra sobre o deserto. Amém? Amém? A segunda coisa é que Deus tem um tempo, no sonho de Deus, há um tempo de renovo e restauração para nós. Olha o que diz o versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, dei firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar nossos inimigos. Você já teve essa experiência de sentir a mão fraca, a mão boba, assim, no sentido de você fica numa posição segurando um peso muito tempo, ou você se agarra numa coisa e fica pendurado ali, e aí quando você vai... Já teve essa experiência de tentar pegar uma coisa e não conseguir pegar, porque a mão está trêmula, ou porque você está mesmo passando mal e a mão fica... Já teve essa sensação? Quem já teve essa sensação aqui? Eu já tive, é horrível. Dá uma sensação de impotência, né? Quando você não consegue segurar, né? Meu sogro passou por uma experiência assim há uns anos atrás, né? Um problema nas articulações, que ele não... O pastor Ari está aqui, lembra desse tempo, né? Que ele não conseguia... Eu vi meu sogro, assim, há quase 10 anos atrás, uns 6 anos atrás, ele não conseguia levar comida à boca. E eu me lembro da Gláucia dando a ele a comida. E às vezes a gente acha que para um idoso essa é uma cena que é aceitável, né? Mas não é. É tão difícil para o idoso como é para a pessoa mais jovem. Mas quando a gente vê isso numa pessoa adulta, jovem, que está no pleno vigor, não é verdade? Não consegue segurar. E é interessante que Deus não espera que a gente seja perfeito. E no sonho dele, ele considera a nossa fraqueza. É muito rico isso. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Mas no sonho de Deus, ele considera o nosso deserto e tem resposta para ele. No sonho dele, ele considera a nossa fraqueza. E ele diz assim, eu vou fortalecer as mãos frouxas, as mãos que se enfraqueceram, que não conseguem apalpar, que não conseguem segurar. Você já teve a sensação de ter a sua vida escorrendo entre as suas mãos? Você tenta segurar e não consegue segurar. E os joelhos vacilantes. Eu não sei se você já sentiu isso também. Mas uma fraqueza nas pernas que você não consegue se colocar em pé. É interessante que quando a vida se torna assim, esgotada, saturada, não é?
o texto diz assim: digam aos desanimados, não tenham medo. E só Deus pode fazer essas conexões, né? De desânimo com medo. Essa conexão não é tão natural, né? A gente não faz essa conexão tão natural. Mas você já parou para pensar que quando você está desanimado, você tem medo de dar um passo novo? Quando você está desanimado, a coragem, o ímpeto, parece que vai embora, porque você está desanimado. Ânimo vem de vida. Desanimado é estar sem vida. E aí, quando falta isso, falta ímpeto, falta coragem, falta desprendimento para dar o próximo passo. O texto está dizendo: diga aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Pode falar comigo: o nosso Deus está aqui. Você pode fechar os olhos e dizer: o nosso Deus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Amém. Você pode dar glória a Deus por isso. Jesus está aqui. Diga ao desanimado: o nosso Deus está aqui. Diga àquele que tem joelhos vacilantes: o nosso Deus está aqui. Diga àquele que tem medo: o nosso Deus está aqui. Quando minha filha, que é pequena, tem medo na hora de dormir, eu digo assim: o papai está aqui. O pai está aqui. Deus está aqui. Na pintura do sonho de Deus, Ele traz renovo para o abatido. Ele traz restauração para o cansado. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor e por conta do desânimo perdeu a paixão pela vida. O texto continua. O versículo 8, 6 e 7 descreve um outro traço do sonho de Deus. Diz assim: então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes na terra seca. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Sabe por que isso fala para mim? Isso fala do impossível, do sobrenatural. Aquilo que é impossível aos homens, no sonho de Deus, isso torna realidade. O cego ver, o surdo ouvir, aquele que não tem os movimentos, recuperar os movimentos. O milagre, a manifestação do poder de Deus. Eu tenho testemunhado, e eu creio que essa é uma realidade em todas as células aqui, não é? Eu tenho testemunhado que na minha experiência com os discípulos na célula, a gente tem experimentado de muito perto muitos milagres de Deus. As pessoas trazem pedidos de oração, porque sabem que Deus opera milagres. Amém? Quantos creem que Deus opera milagres? E durante muito tempo a gente foi ensinado a orar por milagres. Mas Deus estava falando no meu coração hoje que a gente não tem que orar por milagres. A gente tem que orar pela presença de Deus, porque é a presença de Deus que traz os milagres. Amém? Fala com o teu irmão assim: clame pela presença de Deus. Clame pela vontade de Deus, clame pelos sonhos de Deus, porque quando Deus está presente, quando a vontade de Deus é estabelecida, os milagres acontecem. Amém, irmãos? Os milagres acontecem. Lembra quando Jesus ressuscitou? Jesus queria ver os discípulos. As portas estavam fechadas. Diga para mim, Jesus precisa que as portas se abram para que ele entre? Não, ele simplesmente entrou. Jesus não precisou parar e dizer assim: agora eu vou fazer um milagre. Não, ele entrou. Porque ele queria se revelar aos discípulos, isso fazia parte do plano dele. E aí ele entra, pronto. Entendeu? Deus não faz milagres porque nós queremos que Deus faça milagres. Deus faz milagres porque é da natureza de Deus fazer milagres. Deus faz milagres porque esse é o natural dele. O sobrenatural para nós é o natural de Deus. E toda vez que a gente se rende à presença dele, o sobrenatural se manifesta no meio de nós.
Nós não experimentamos tantos milagres porque nós queremos mais que a nossa vontade se estabeleça do que a presença de Deus se manifeste. Na época de Jesus, muitas vezes o povo em volta pedia sinal. Diga assim, nos dê um sinal, nos mostre que o Senhor é Deus, faça o sinal. E Jesus diz assim, essa geração incrédula pede sinal, mas não receberá sinal. O sinal é que eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Porque, na verdade, eles não estavam interessados na manifestação de Deus. Eles queriam ver o espetáculo do agir de Deus, mas não estavam interessados no próprio Deus. O texto diz assim, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os aleijados vão pular. A areia quente do deserto virará um lago. A areia quente do deserto virará um lago. A imagem mais próxima que a gente tem disso é a areia quente da praia, né? Que queima o pé. Mas isso não chega nem perto do que é a areia quente do deserto. Ou seja, é o calor escaldante virá um lugar de refrigério. E o diz ainda que os lugares onde agora vivem os animais do deserto, ou seja, os lugares perigosos, onde as bestas do deserto se escondem, vai virar brejo, onde vai crescer taboas e juncos. Sabe o que brejo é? É lugar de calmaria. Você olha para o brejo e dá vontade de dormir. Entendeu? O texto está dizendo assim, um lugar onde estão os animais selvagens e perigosos vai virar um lugar de calmaria. Quantos creem verdadeiramente que Jesus está aqui? Você crê mesmo? Você crê que Jesus está presente neste lugar? Você crê que Ele marcou na agenda dele estar aqui hoje à noite? Não é? As crianças ainda não conseguem entender como Deus consegue estar aqui e ali, mas você percebe a presença de Deus nesse lugar, não percebe? Se Deus está aqui, queridos, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. E esse é o desejo de Deus. Deixa eu avançar mais um pouco, porque o melhor vem no final. Diz o versículo 8 assim, ali haverá uma estrada que será chamada caminho de santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Eu já li a Bíblia algumas vezes, já li Isaías algumas vezes, mas eu nunca tinha me atentado para isso. Que no sonho de Deus há um caminho, chamado caminho de santidade. Um caminho de santidade, onde os impuros não vão pisar nele, onde os impuros não vão passar por ele. Só os salvos, só os remidos. Mas esse caminho é um caminho que traz segurança, é um caminho que traz estabilidade, porque até os tolos, é interessante, o impuro não vai, mas o tolo vai. Entendeu? Os tolos andarão por ele e não tropeçarão. E aí eu fico lembrando de algumas coisas. Por exemplo, da palavra de Jesus que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por exemplo, Jesus dizendo assim, essas coisas eu revelo as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E sabe qual é a revelação que Deus trouxe para o meu coração? Esse caminho é o próprio Senhor, Jesus. E é caminho porque Jesus é um caminho de vida em que a gente aprende, relaciona, na medida que a gente anda com Ele, é um caminho de discipulado, é um caminho para os discípulos de Jesus. E dentre os discípulos de Jesus há muitos tolos, dentre eles eu sou o primeiro. Só que até gente mais fraquinha como eu anda sem tropeçar, porque o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, o que fica muito claro para mim, e o que saltou ao meu coração no dia que eu ouvi essa palavra, no início da semana, é que Jesus
é a concretização desse sonho. Jesus, Isaías anunciava uma coisa que ele não sabia quando ia acontecer. Esse sonho aqui não é um sonho remoto, para daqui muitos anos. Quando João Batista anunciou Jesus e depois, por conta lá do rei, João Batista foi preso. João Batista entrou numa crise, perguntou para Jesus, mandou perguntar para Jesus, Jesus, é o Senhor mesmo ou nós devemos esperar outro? O que Jesus falou para ele? Manda falar para João que os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, João, sou eu mesmo, chegou o tempo, é essa hora, é este momento oportuno, chegou a hora do reino de Deus se manifestar. A gente às vezes fica na expectativa de que há algo maior para se revelar, e claro que há a volta de Jesus, sim, mas Deus já se manifestou. O reino de Deus já está acessível a nós hoje. Jesus já tornou possível que todas essas coisas que nós estamos pregando aqui sejam reais. Ou seja, tudo que a gente precisa para viver o sonho de Isaías 35 já está nas nossas mãos. Amém? Então fala para o teu irmão assim, tudo que você precisa para viver o sonho de Deus está em suas mãos. Amém ou não? Agora, por que a gente não vive tudo então? Será que é porque nós estamos satisfeitos com a vida que a gente tem? Será que é porque a gente acha que a nossa religiosidade convence o coração de Deus? Será que é porque a gente acredita mais na nossa justiça própria do que na justiça que brota de um relacionamento profundo com Jesus? Porque, irmãos, nós nos satisfazemos com uma espiritualidade mediana? Por que nós nos satisfazemos e justificamos uma vida infrutífera? Por que nós confundimos serviço com fruto? Uma coisa é servir na casa de Deus, outra coisa é frutificar na casa de Deus. Você pode servir a Deus com alegria e o teu serviço honra o Senhor, amém? Teu serviço honra o Senhor, mas os teus frutos honram mais. Fala comigo, meu serviço honra o Senhor, mas os meus frutos honram mais. E não é a mesma coisa. A gente se escondeu muitos anos atrás do nosso serviço. E a gente, eu sempre servi no Ministério do Louvor, mas vou usar esse ministério aqui como, né? Eu venho aqui, toco, canto, diz assim, fiz minha missão. Fez não, irmão, você fez só um pedacinho dela. A sua missão se realiza de verdade quando você frutifica, quando a tua vida é um sinal do mover sobrenatural de Deus. Quando as pessoas começam a ver que o que era deserto começou a frutificar, a ter flores, a ter vida. Muito serviço sem fruto é religiosidade vazia, que só serve para religioso, não toca o coração do mundo. Não toca. Só cabe dentro do nosso lugar religioso. Sabe, irmãos, nesse tempo que Deus tem nos chamado à unidade, a palavra que Deus colocou no meu coração quando me deu essa palavra foi o seguinte: acesse o reino. Acesse o reino. Ele está disponível para você. Amém? Não sei se isso diz muito para você, mas para mim diz muito. Acesse o reino. Acesse, toque, tome posse do reino, porque ele já chegou. Ele já chegou, amém? Ele já chegou. Fala para o irmão, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou, já chegou. Você pode acessar, você pode usufruir. Você pode viver uma vida frutífera, você pode ser fortalecido no Senhor, você pode experimentar uma vida de milagres. Você precisa andar por um caminho de santidade, que é o próprio Jesus. E você não vai conseguir isso sozinho. Não vai conseguir sozinho. E é por isso que nós estamos cada vez mais convictos que nós precisamos de irmãos que nos ajudem. Que caminhem conosco num grupo menor, num grupo pequeno. Que nos alerte, que ore por nós, que interceda por nós, que nos carregue no colo quando for preciso, mas que também nos encoraje, nos exorte. Porque há um caminho
Há um caminho onde até os tolos andam sem tropeçar. Em outras palavras, ninguém entendia como Pedro, João e gente tão simplória que Jesus chamou para andar com ele podiam falar com tanta eloquência. Ninguém entendia como é que aquele pessoal da Galileia podia apresentar um fervor espiritual tão profundo. Eles eram esses tolos que aprenderam a andar direito no caminho da salvação. Entendeu? O que me parece é que o caminho de Deus não é. A Bíblia diz isso. Os meus mandamentos não são penosos. Não são penosos. O caminho de Deus é estreito, mas não é penoso. Não é difícil. Só não dá para impuro. Só não dá para quem não é honesto no seu coração com Jesus. Só não dá para quem não fez uma entrega. Porque se você fez a entrega, Deus vai te sustentar. Amém? Deus vai te carregar, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir. Porque não tem a ver com os teus méritos, tem a ver com os méritos de Jesus. Então eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você vem sonhando, vem lutando com seus esforços para que a sua vida frutifique, para que a sua casa seja esse lugar de manifestação do reino de Deus, para que o lugar onde você trabalha seja um lugar de manifestação de Deus, para que a tua célula seja esse lugar. Mas não dá para fazer isso prescindindo de Jesus, ignorando a presença de Jesus. Então, se você precisa de uma manifestação poderosa de Jesus na sua vida, se você quer viver o reino de Deus hoje, aqui e agora, eu quero convidar você a sair do seu lugar. E queria pedir que a pastora Cláudia orasse por nós, viesse aqui nos ajudar em oração. Mas eu queria que você viesse no altar de Deus agora. Dissesse: eu quero viver o teu reino, Senhor. Eu quero viver o teu reino. Sai do seu lugar e vem aqui. E venha dizer: eu quero que a minha vida seja frutífera. Eu quero que a minha vida seja frutífera. Que o deserto, que onde há deserto, haja vida. Que onde há cansaço, haja renovo da parte de Deus. Onde há o impossível, haja o manifestar do sobrenatural de Deus. Que o caminho do Senhor seja claro no meu coração. Venha, enquanto nós cantamos, você sai do seu lugar. Você que é líder de célula, vem também. Traz os seus discípulos, diga assim: eu quero viver o reino de Deus aqui na terra. Santo é teu nome. Fala com Jesus. Teu